Pode ir? Vamos lá. Tirar aqui, que sossego que é tirar essa máscara. Pessoal, é o seguinte, eu não queria fazer esse vídeo, juro que eu não queria, porque sabe, dá a impressão que tá fazendo um vídeo pra falar mal, mas não é, eu fiz esse vídeo pensando em você que acredita que a resiliência é uma das melhores coisas para se desenvolver em tempo de pandemia. Então você que tá aí, o rei do coaching, porque é bom ter resiliência e tudo mais, esse vídeo é pra você, hein? Não fale mais sobre resiliência antes de ver esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Seguinte, para quem não sabe o que é resiliência, resiliência é um termo que já tem sido utilizado na física desde 1900 e bolinha aí, que é a habilidade de um material voltar ao seu estado inicial depois de sofrer alguma deformação, alguma pressão. Então você imagina ali um colchão, um colchonete que é pressionado ali, aquela espuma, e aí depois de pressionado ela consegue voltar. Essa habilidade é chamada de resiliência na física. E aí a psicologia e as outras ciências importaram essa habilidade de resiliência, importaram para esse contexto e passou então a significar que a habilidade de uma pessoa voltar ao estado normal, ao estado inicial, depois de sofrer alguma pressão, depois de sofrer algum trauma, alguma dificuldade ou alguma coisa desse tipo. Se você não sabe, resiliência em si é do latim saltar de novo. Então a habilidade de você saltar de novo. Não que fosse importante esse dado, mas achei legal colocar aqui a origem do latim, da importância, assim, dá a impressão que tá falando realmente de alguma coisa assim. Até porque coaching, pessoal do desenvolvimento pessoal tem utilizado muito esse termo resiliência. E a partir de hoje você vai começar a pensar melhor antes de falar e a exaltar essa habilidade de ser resiliente. Porque andam dizendo por aí, se você pegar algumas coisas sobre internet, sobre como lidar nesse tempo de pandemia, facilmente você vai achar alguém dizendo que é importante sermos resilientes. E não é bem por aí. Se nós abusarmos sobre essa habilidade de sermos resilientes, nós podemos ir além da conta da nossa própria capacidade física ou mental. E aí eu quero te deixar 3 pontos importantíssimos quando a gente fala sobre resiliência. Então, pessoal, anota aí, porque o primeiro passo é nós temos uma boa rede de apoio. Não existe resiliência sozinho. Aquele colchão de mola que eu dei o exemplo, ele só consegue ser resiliente porque existem várias molas uma do lado da outra. Um tecido de espuma, alguma coisa assim, só consegue resiliente porque existem várias moléculas ali junto. Então, não existe resiliência quando se fala em algo ou alguém sozinho. E esse é o primeiro pilar da resiliência. Em segundo lugar, não existe resiliência sem autoconhecimento. Se você não se conhece, dificilmente você vai ser resiliente. E em terceiro lugar, não se esqueça do que é ser resiliente. Sim, eu digo isso porque é natural que as pessoas achem ou chamem de resiliência diversas coisas que não é resiliência. Sabe por quê? Pessoas que se dizem muito resilientes, elas podem facilmente se tornar obcecadas por objetivos inatingíveis. E aí já viu, né? Aquilo que começa como uma habilidade ali de ser resiliente, rapidinho se torna um burnout. E se você não sabe o que é burnout, escreve aí no comentário que eu quero muito fazer um vídeo sobre burnout, que é uma das coisas que mais tem acometido hoje. Já existem algumas estatísticas dizendo que 1 a cada 3 brasileiros sofrem ou sofrerão algum nível de burnout. Se essa palavra é nova para você, já deixa um joinha que eu quero muito falar sobre isso aqui. E aí é de graça, né? Mas você me ajuda muito a manter o canal aí, simplesmente se inscrevendo e dando like. Ó, tô parecendo um youtuber já. Muita gente confunde ser resiliente com ser subserviente. Ser subserviente é se calar diante de qualquer problema, se calar diante de qualquer situação. Resiliência envolve autoconhecimento, como eu falei, mas envolve posicionamento. Você se colocar diante de situações que são inaceitáveis. Então é muito importante, se você pretende ser resiliente ainda, que você se apoie em seus valores e em sentido que você tem na atividade que você exerce, senão daqui a pouco você não vai conseguir discernir se os seus objetivos são tangíveis, são alcançáveis ou não. Até porque esse discurso ultrapassado de temos que ser resiliente a todo tempo pode criar uma ditadura da felicidade, aonde em todo momento você tem que ser feliz, e isso não é natural de nenhuma matéria. E aí facilmente a resiliência se torna
torna exploração. É aquele famoso assim, bate nas costas e fala, ah, você é forte, você dá conta, e lenha nele. Até meu tio falava, meu tio Cipó, já foi, ele era cowboy, né, lá do Mato Grosso, ele falava assim, Juninho, quando o burro é bom, carga nele. Então, geralmente a gente joga mais cargas nos burros que são mais fortes. Isso trazido para nossa realidade quer dizer que a gente tende a jogar mais trabalho em pessoas que são mais resistentes. E aí esse encaminhamento rapidamente existe aquela coisa da pessoa falar, eu levo isso nas costas. E deixa eu te contar uma coisa, assim que a sua conta chegar, ou seus dias na Terra chegar, a empresa ou qualquer projeto que você esteja vai ter que sobreviver sem você. Eu não sei o quanto isso é novidade para você, mas sinto muito te falar, é a verdade. E eu prefiro falar a verdade do que te agradar, entendeu? Já passou da hora das empresas reverem esse discurso da ditadura da alegria, que você tem que estar bem motivado a todo tempo. Até porque se você não ter contato com as dificuldades, dificilmente você vai ter possibilidade ou habilidade de processar esses sentimentos em você. E aí essa ditadura da felicidade acaba se tornando uma empresa tóxica. E eu já vi isso acontecer, é muito triste quando isso acontece. E essa ditadura da alegria torna uma coisa que é óbvia uma possibilidade para algumas pessoas que acreditam nela, né? É impossível ser feliz o tempo todo. E se você não processar os sentimentos ruins, as dificuldades que você enfrenta, você vai ter cada vez mais dificuldade de lidar com essas coisas ruins e com essas dificuldades que lhe alcançam. E de uma coisa a gente tem certeza, um dia a gente vai enfrentar problemas, não é mesmo? Mas seguinte, Sérgio, você está aqui falando que as pessoas geralmente não percebem quando isso está acontecendo. Eu quero aqui deixar então 3 indícios de que você, ó, já passou da conta. O primeiro indício é quando o seu corpo, o seu físico já está dando sinais. Dor de cabeça, dormir pouco, apetite alterado, o seu corpo já está te dizendo de que talvez o limite está acima do que é possível. Segundo indício é quando você está determinado, olha só a palavra determinado, que geralmente está em boas palavras, quando você está obcecado em objetivos que são inalcançáveis. E aí, quando você perde a noção do que é alcançável e do que não é, aí a gente já tem um problema sério pela frente. Um terceiro indício muito forte é quando você gasta ou investe muito tempo e energia em atividades, na verdade, sem sentido. Sabe aquelas metas que eles inventam e aí no mês que vem vai ser uma meta maior ainda e depois uma meta acima da meta e a gente vive a vida correndo atrás de meta e aí a hora que vê já passou e a sua saúde mental, sua saúde geral já foi pras cucunha. Um quarto indício muito forte, tomara que seu patrão nem saiba disso, nem veja esse vídeo também, é quando você se torna tolerante demais. É aquilo que eu falei da diferença entre resiliência e subserviência. Se você está sendo tolerante demais em situações que outras pessoas não se submeteriam, eu começaria a me perguntar, ou a se perguntar, as consequências físicas, emocionais a médio e longo prazo disso. Porque é claro, né? Um dia a conta chega. Queria já emprestar, já que a resiliência é um empréstimo de um termo lá da física, eu queria trazer essa dica aqui, que é da própria engenharia. Você sabia que uma ponte, não sei se você já foi numa ponte muito grande, quando você chega lá no meio ela vibra, ela mexe. E justamente a gente acha que aquela ponte vai desmoronar porque ela mexe. E para quem não sabe, as pontes elas são projetadas para ter um certo tipo de vibração e poder retornar ao seu estado original. E isso é resiliência desses materiais. E aí, se você tem se apresentado muito rígido, muito duro, muito insensível, muito assim, já conheci pessoas que não deu folga pro funcionário quando o parente dele morreu. Se você tem sido muito rígido consigo mesmo, com os outros, que os objetivos do seu trabalho, os objetivos, às vezes até objetivos plausíveis, objetivos bons, mas que esses objetivos estão acima de tudo ou acima de todos e você tem se tornado cada vez mais rígido, eu posso te garantir pela física que materiais muito rígidos tendem a se quebrar. E geralmente, quanto mais rígido, mais forte é a quebra, hein? Então eu vou te deixar algumas perguntinhas que é bom você fazer, ou manda esse vídeo para aquela pessoa que está precisando ouvir isso, que são aquelas perguntas que não podem deixar de ser feitas. Se pergunte a todo momento, eu tenho algum controle sobre essa situação? Essa resposta pode te dar algumas alternativas. Quais aspectos positivos dessas adversidades eu posso usufruir, eu posso aprender? Porque geralmente, parece clichê até dizer isso, mas os grandes aprendizados
aprendizados vêm justamente de fracassos. E se a gente passa por cima, tem que estar bem o tempo todo, esses fracassos deixam de ser observáveis e a gente acaba deixando de poder aprender com essas situações. E o mais importante de tudo isso, eu sei que você já curtiu, já compartilhou esse vídeo, não deixe de fazer isso depois você esquece que eu tô sabendo, é traçar um plano de ação. Se você se percebeu nessa situação, não conforme-se com ela. Pode até acreditar que você precisa muito, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de objetivos, mas não abuse dessa resiliência. Quando você vê alguém falando sobre resiliência, pode torcer esse nariz aí, que ou uma pessoa quer muito te motivar a todo custo, ou essa pessoa não tem noção real do que o excesso dessa habilidade, mesmo que adaptativa, pode gerar em você. Mesmo qualidades com muita exacerbação, pode sim te gerar prejuízos. Então é isso, se você não é resiliente, busque resiliência, mas se você quer ser resiliente demais, deixa disso, rapaz. Então é isso o nosso recado por hoje. Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, eu auxilio pessoas a conseguir aquilo que elas achavam que não conseguiriam antes. E para mais informações sobre mim, sobre mais vídeos, como agendar uma sessão online, acesse sergiosilva.net. Grande abraço, a gente se vê, até já!